Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com muita informação e muito conteúdo para que você possa ter essas informações, ter os ensinamentos para que você possa gerenciar e fazer o seu negócio prosperar. O canal da NTBA conta com apoio e oferecimento da construtora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam ter o seu cantinho gostoso, viver com tranquilidade, com segurança, com todo o conforto. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar. São mais de 49 anos, oferecendo para você um patrimônio sólido e seguro para você viver bem com a sua família. O canal NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha o seu desejo de empreender, desde o momento da concepção do seu plano de negócio, passando pelo seu planejamento e pelo seu reposicionamento estratégico ao longo dessa jornada empreendedora. O canal NTBA também conta com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão tributária fiscal do seu negócio, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar sua energia, sua atenção em realizar bons negócios e fazer o seu negócio prosperar. E como a gente costuma dizer em todo episódio do canal NTBA, o que está na pauta de hoje, na pauta do dia do empreendedor, na pauta de hoje? Aprender sempre para liderar. Nós insistimos muito dentro do canal NTBA, falando para você empreendedor, para você empreendedora, da importância e da relevância do líder e do processo da liderança. O líder, como nós somos líderes, somos seres humanos. Não sabemos tudo. Temos sempre espaço e margem para o aprendizado. E isso é uma consciência que todo líder tem que ter. Não estou pronto, mas posso sim evoluir e ser melhor a cada dia. Então é importante ter a capacidade e a noção exata de que para que eu possa liderar e continuar liderando, eu preciso aprender. Ter novas habilidades, desenvolver novas características, ter o conhecimento a meu favor. Ah, mas eu já sou líder, eu sou gestor, eu faço isso há 30, 40 anos. Sinceramente, não significa absolutamente nada nos dias atuais. Cada vez mais nós temos um time dentro das nossas organizações, dentro das nossas empresas, com faixas etárias diferenciadas, com gerações distintas, que trazem consigo comportamentos, pensamentos, projeção de futuros diferentes. Se a gente for olhar aqui, geração X, Y, Z, milênios, são completamente distintos na percepção que tem com referência à relação que se tem com a empresa, a relação que se tem com os bens materiais, com a perspectiva de vida e para o seu futuro. Então, acreditar que porque eu faço há 10, 15, 20, 30 anos que eu lidero equipes, que eu faço gestão, eu já sei tudo, como diz o Zé, é cair do cavalo. Então é importante que a gente esteja aberto para o novo e sempre com o desejo de aprender. Se eu for olhar aqui o conceito de líder do dicionário, é muito interessante, né? Indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Pessoas cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Olha que coisa interessante. No dicionário, duas definições que, embora sejam do mesmo vocábulo, acabam nos apresentando dois caminhos diferentes. Alguém que tem autoridade para comandar e coordenar os outros. Ou seja, eu estou ali diante de uma situação para mexer as peças no tabuleiro e fazer acontecer. A segunda definição, ela já invoca o princípio hoje fundamental da liderança, que é inspirar, é fazer a sua equipe se espelhar,
absorver dos seus comportamentos, das suas atitudes, dos seus pensamentos, da sua experiência. E a partir do momento que a equipe enxerga de fato ali quem está liderando alguém que tem que ser seguido, que eu quero ter o prazer de estar junto, de compartilhar o meu tempo, porque eu sei que eu vou sorver dali a experiência, o conhecimento. É isso que desejamos para o mundo do negócio. Então você empreendedora, esteja atento a isso e comece não somente a você, mas também a depender da estrutura que você tem dentro do seu negócio, a lapidar os seus líderes, seus gerentes gerais, seus supervisores, seus diretores. Porque quanto mais alto eu estou na hierarquia de uma empresa, de uma organização, mais é necessário invocar as relações interpessoais. Mais é necessário aprimorar a forma como eu me comunico, a forma como eu transmito as informações, sejam elas normativas, sejam elas orientativas, sejam elas motivacionais. Não perca que nós vamos falar isso no episódio Como Trabalhar Melhor a Comunicação Empresarial. Mas, e para o líder? Para o líder, o primeiro aspecto importante é o líder estar equilibrado. Um líder tem que estar equilibrado e suportando as pressões de ambos os lados. Do mercado me pressionando por resultados, dos meus acionistas me pressionando por resultados, pelo dono da empresa ou eu mesmo como empreendedor querendo os resultados, mas por outro lado eu também tenho a minha equipe, eu tenho a coisa mais importante dentro de uma organização, que não é a sua infraestrutura, não é a sua tecnologia, são as pessoas. Ah, mas os processos. Ok, eu desenho os processos, mas ainda assim eu preciso ter pessoas certas, nos lugares certos, para exercer com tranquilidade aquelas atividades. Então eu tenho que absorver as pressões que vêm de todo o mercado, de todo o ecossistema, mas eu não posso transferir isso para o meu colaborador. Achar que eu posso resolver as coisas no grito nos dias de hoje, sinto muito, senhor. Sinto muito, meu empreendedor, sinto muito, minha empreendedora. Isso já não mais faz parte desse contexto. Então, é importante cuidar da saúde mental, ter o equilíbrio. Num mundo cada vez mais acelerado, com informações que chegam a todo instante, muitos têm apresentado os distúrbios como depressão, ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, são as doenças modernas do século XXI. Quando a gente desliga o celular, hoje é quase que impossível, quando a gente se desconecta das redes sociais, quase que impossível, a gente olha para trás, principalmente a geração da qual eu pertenço e compartilho aí com boa parte de você empreendedor, de você empreendedora, as coisas levavam um tempo para serem respondidas, para serem enviadas, a gente tinha um outro ritmo. Hoje isso não é mais possível, hoje está tudo muito mais acelerado. O dia tem 24 horas e continua tendo 24 horas, mas parece que o tempo para exercer as atividades são cada vez mais escassos. Então é importante que a gente consiga encontrar momentos para respirar, para encontrar o nosso eixo, para que a gente também não fique doente, né? Portanto, é fundamental manter o equilíbrio entre o corpo e a mente para que se tenha uma vida positiva. Avalie bem a situação do mundo digital com a do mundo real para compreender melhor o seu momento. De fato, muitos já dizem, né? Nas redes sociais ninguém é triste, ninguém tem problemas, todo mundo consegue fazer o que quer. Mas e o mundo real? É um pouquinho diferente. Como também, infelizmente, muitos acabam usando as redes sociais para prejudicar os outros. Pela maledicência, pelas fofocas, pelos fuxicos. Mas o que é real e o que é realmente importante para você? Então também tem essa ponderação. Ah, eu não postei uma foto hoje, eu não fiz um post, eu não tirei. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então aproveite para encontrar seu equilíbrio e enxergar e ponderar essas duas situações. Liderança. É fundamental que os líderes possam compartilhar suas experiências, seus aprendizados, suas dificuldades e as suas soluções para os vários problemas que encontraram ao longo da sua vida. Trabalhando também como mentores, trabalhando como orientadores de um time, podem desenvolver liderança na sua equipe, onde cada qual vai assumir o papel principal nas suas vidas. Então, cada qual vai assumirá o principal nas suas vidas. Quer tomar conta do seu dia a dia, quer tomar conta da sua evolução. Então é importante que a liderança tenha essa capacidade de compartilhar, né?
Resiliência. Outro contexto importante para todo líder é a capacidade de lidar com problemas, adaptar-se às mudanças e superar os obstáculos. A composição da resiliência, ela apresenta a gestão das emoções, da autoconfiança e da saúde mental. Se eu não confiar em mim, se eu não tiver as minhas emoções equilibradas, muito provavelmente eu vou estourar num primeiro momento adverso. E isso para a liderança é muito ruim, porque você está sendo observado pela tua equipe o tempo inteiro. Os seus comportamentos, o seu gestual, o seu timbre de voz, a forma como você olha. De fato, nós estamos num verdadeiro Big Brother por parte da nossa equipe, por parte dos nossos clientes. E a gente tem que manter o equilíbrio e a postura. Mas então, como eu faço a composição de um líder atual? Um líder atual tem na sua composição o dinamismo, a capacidade de executar as ações rápidas, focadas e ágeis, possibilitando lidar com as pessoas e com as situações mais adversas e com as pressões. O líder possui a capacidade do dinamismo, é extremamente eficiente em virtude da rapidez da análise e de uma resposta rápida a determinada situação. Então, quickly, observa, pensa, age, tenha atitude, realize. Outra composição importante do líder, criatividade. A capacidade de imaginar, de criar, de produzir, de inventar conceitos, coisas inéditas dentro de situações adversas. Alguns diriam a arte do improviso. Sim, a arte do improviso também se aplica quando uma pessoa é extremamente criativa para resolver problemas. Aspectos positivos da criatividade: comunicação criativa, soluções inovadoras, desenvolvimento criativo de processos e jornadas, planejamentos e estratégias. Ser um líder criativo é um grande diferencial. Da mesmice, todo mundo já está cheio. O que nós precisamos é de soluções inovadoras. Então seja você empreendedora, um líder de fato, um líder dinâmico, um líder criativo. Capacidade de questionar. Sim, capacidade de responder a uma característica da inteligência artificial. A capacidade de perguntar é habilidade humana. Então, hoje, mais do que importante é ter a capacidade de fazer as perguntas, porque as respostas, muito provavelmente, uma IA já vai nos dar, já vai nos prover. Agora, como eu faço as perguntas? Porque, de fato, são as perguntas que movem a curiosidade e que movem o conhecimento. O querer mais se faz pelas perguntas e não pelas respostas. Então, de fato, a capacidade de responder é inerente hoje à inteligência artificial. A capacidade de perguntar é inerente à capacidade humana. Manter a curiosidade, ser questionador e aprender a fazer as perguntas corretas é um excelente exercício para ampliar o seu conhecimento. O protagonismo, uma outra composição do líder. A busca pelo protagonismo deve fazer parte do indivíduo. Os líderes podem e devem estimular a curiosidade, mas a busca pelo conhecimento é uma responsabilidade de cada um. E quem assume o papel de protagonista? Aquele que detém o conhecimento. Aquele que as pessoas querem ouvir. Aquele que as pessoas sabem que dali vai partir alguma coisa produtiva, construtiva. Então, assumir o protagonismo é ter a consciência que você tem que se qualificar e buscar sempre o melhor conhecimento todos os dias. O líder também, dentro da sua composição, tem que ter a capacidade de adaptabilidade. É a capacidade de se moldar aos novos contextos e situações, conhecimentos e características, usando suas habilidades, evidentemente, né, e as suas características pessoais, para cada novo desafio. Ser adaptável impõe a compreensão da necessária evolução constante, tanto pessoal quanto profissional. Então, mais do que nunca é necessário perceber que nós somos seres humanos em constante transformação e temos que buscar cada vez mais evolução. E diante de uma situação inusitada, a capacidade de nos adaptar, mas sempre tendo em mente que isso faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso processo de construção de um dia melhor que o outro. Não menos importante, a capacidade de aprendizado. Saber se adaptar, aprender e desenvolver conhecimento ao longo da vida profissional. Torna-se uma característica importantíssima para o líder. Aprender a compartilhar conhecimento constantemente. O que eu sei, o que eu aprendi, eu passo adiante, envolvo o meu time, envolvo a minha equipe. Pense bem, empreendedor, pense bem, empreendedora. Seja um líder melhor a cada novo dia.
E com o oferecimento da construtora Miramar, construindo um patrimônio sólido para que você e sua família possam viver com conforto, com tranquilidade. Fique atento aos lançamentos da construtora Miramar, 49 anos, oferecendo para você o que há de melhor para que você possa construir um patrimônio sólido para a sua família. Com o apoio de Irineia Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que te acompanha desde o nascimento do seu empreendimento e dentro da sua jornada empreendedora. E também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão tributária fiscal para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar os seus esforços em fazer negócios e fazer o seu empreendimento prosperar. Convido você para aquele momento gostoso, a conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedor. Estamos de volta daquele cantinho gostoso do canal NTBA, a conversa no café. E no episódio de hoje, com uma convidada muito especial, acadêmica de pedagogia, com uma experiência muito grande no atendimento a clientes, no processo de hospitalidade, do atendimento na aviação, no comércio, na área gastronômica. É alguém que conhece muito essa relação do cliente com o cliente, melhor dizendo, e também a preocupação de passar as informações com muita clareza para toda a equipe. No episódio de hoje, temos o prazer de receber no canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, Aline Lima. Seja bem-vinda ao canal NTBA, Aline. Obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar, né? Vamos lá. É essa, conversar com um comunicar. tema bastante atraente. A comunicação no ambiente de trabalho, né? Sim. Essa questão do bater papo, da informalidade, ela é bacana, ela é legal até um certo ponto, né? E é exatamente isso que eu queria explorar com você no episódio de hoje. Quando a gente fala da comunicação empresarial, quando a gente fala da comunicação no ambiente de trabalho, a gente, para algumas situações, a gente tem que agir de maneira um pouco mais assertiva, temos que ser mais incisivos, temos que também ser, não só usar a voz, mas também a parte escrita. É isso, Aline? Sim. É preciso identificar que a gente não está com nós não estamos com os nossos amigos, com a nossa família. Então, é necessário mais formalidade. Nós estamos ali, de certa forma, vestindo um personagem. Então, precisa ter esse cuidado de como nós vamos nos comunicar. Porque, primeiramente, a comunicação é a base das relações, da relação humana, de modo geral. E na empresa, a gente tem do empreendedor para o colaborador, do líder com outro líder, se é uma empresa mais estruturada, do colaborador com o cliente, do empreendedor para o seu fornecedor. Então, todos eles envolvem a comunicação, mas qual é o modo de agir em todas elas? Claro que a formalidade ela vai prevalecer, mas vai existir modos diferentes a cada troca. Então, o que que você está tentando dizer para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, que é fundamental para que a gente possa manter a transparência, né, possa manter uma boa relação no ambiente de trabalho, a formalidade ela é necessária. Sim. Né? E a gente talvez vai explorar um pouquinho mais, para a gente falar um pouquinho mais dos tipos de comunicação, né, que você trouxe para a gente esse tema, também importante, relevante para você, empreendedor, para você, empreendedora, para que a gente também tenha a condição de fazer as cobranças na medida que eu oriento, que eu normatizo, que eu dou ciência, né? Aquelas informações, aquelas instruções, eu posso garantir, então, uma isonomia de compreensão, todos entendem aquilo que está ali escrito, e a partir daí eu também, como gestor, como líder, também posso fazer as cobranças necessárias, é isso? Isso mesmo. Quando falamos dos tipos de comunicação, nós temos 4 que usamos nas empresas de um modo geral. Hoje, assim, existem mais, a gente pensa, tem as redes sociais também, então, porém, eu foquei em 4. A verbal é como estamos conversando agora, é a base das comunicações, a linguagem falada. Então, ela é utilizada daquela forma que eu falei, de líder para colaborador, com o cliente, e para que esteja alinhado a forma como eu me comunico com a identidade da empresa, eu preciso conhecer como é a minha empresa, né? Eu, como empreendedor, eu preciso ter uma equipe treinada para se comunicar da melhor forma possível. Vícios de linguagem, gírias.
Então, qual é o meu público? É um público mais jovem? É uma loja de jovem? É um jovem atendendo outro jovem? E ter o cuidado de não ter liberdade, né? Aí, às vezes, a linguagem mais informal, que às vezes pode ser permitida, ela não pode ter a liberdade. Então, isso vai depender da cultura que a empresa, que a organização tem. Então, se for Isso. uma cultura e uma organização mais formal, a comunicação verbal, ela também será mais formal, mais polida. Como Sim. você trouxe aí o exemplo de um comércio que tem um público mais jovem, onde o linguajar, eventualmente as gírias, são usuais, isso é permitido desde que a gente não ultrapasse o limite, Uhum, né? De uhum. você aí ficar muito próximo, né? E ao invés de virar uma relação comercial, possa acabar virando ali uma confusão pessoal. Exato. E não é o que a gente quer. Mas, tendo em vista a verbal, vamos para a não verbal, que eu posso estar falando uma coisa e meu corpo está dizendo completamente outra. Então, eu estou dizendo para você, eu estou te convidando, bem-vindo à minha loja, bem-vindo ao nosso empreendimento, mas eu estou com aquela fisionomia fechada, aquele braço cruzado, encostado. Então, meu gestual, minha expressão facial, toda a minha postura, ela vai passar uma informação. E ela é muito mais levada a sério do que a própria comunicação verbal. Então, a gente, como cliente, já nos vimos nessas situações, no positivo e no negativo. Na época da pandemia, que nós usávamos máscaras e nós víamos o sorriso com os olhos. Com os olhos. É É verdade. possível. E hoje a gente vê, e os exemplos negativos são aquela fisionomia, né? Parece que a gente está fazendo um favor de entrar no negócio da pessoa. E não é o que nós queremos na nossa empresa também. Então, é necessário treinamento para isso, é necessário uma cultura da empresa. Tudo isso para poder ter menos prejuízo, porque vai afetar negativamente. E a vontade também do time incorporar isso, né? Sim, Como você falou, a gente está no meio do trabalho, a gente está incorporando o personagem. sim. Então, quando a gente fala um bom dia, ou seja bem-vindo, ou boa noite, seja bem-vindo, que ele vem acompanhado de um sorriso honesto, né, Uhum. caloroso, porque como você lembrou, Aline, a gente observa muito o comportamento e a postura da pessoa, O né? timbre que O usa. timbre de voz, a emoção que você coloca no olhar, Uhum. né? E existem algumas características, até para que você, empreendedor, você, empreendedora, possa observar. Isso aqui, que a gente geralmente costuma fazer, isso aqui é o maior exemplo de escudo, né? Uhum. É como Com perceber que certeza. uma pessoa está, de fato, alinhada com aquilo que você está conversando, que você está expondo. Geralmente, quando você está interessado em alguma coisa, isso de expressão corporal, porque dizem estudos, mais de 65% da comunicação ela se dá pelo corpo, pela expressão corporal, não é pela boca, né, na Uhum. comunicação verbal ou eventualmente em outro gesto. Então, é o corpo. Então, se você está interessado em alguma coisa, inconscientemente, a gente acaba Nós até nos projetando o viramos. corpo para frente, para ficar mais próximo, com aquele sentido de atenção, o olhar também fica ali modulado no outro olho, a gente ouve ali a percepção até no timbre da voz. Então a gente se projeta. Quando a gente não está afim de alguma coisa, é natural que a gente cada vez dê mais distância e Uhum. aí vem, né, a cereja do bolo. Põe o meu escudo aqui. O que você falar para mim passa a não ter a menor significância. Eu estou te ouvindo por uma obrigação, não estou interagindo. Ainda que inconscientemente, a grande maioria das pessoas também cruzem o braço para conversar, né? Mas é um sinal que a outra pessoa não está tão receptiva àquela informação. Então, toma cuidado, empreendedor, tome cuidado, empreendedora, na forma como você também gesticula, né, na sua expressão corporal e também oriente os seus colaboradores, né, com esse momento de atenção, né? Cuidado, o sorriso honesto e franco, o desejo caloroso de receber né, o seu cliente, seja no seu escritório, seja na sua empresa comercial. Né, Ali? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai para uma comunicação escrita, que nas empresas ela é extremamente importante, porque ali eu formalizo o que eu preciso, se eu vou conversar com um fornecedor, então eu preciso, né, colocar a linha do que eu preciso, se eu vou falar normas, procedimentos com os meus colaboradores, precisa também estar colocado de forma clara. Aliás, esse é um ponto que
clareza, objetividade, adequação, né? A linguagem precisa estar adequada ao modo, ao tipo da comunicação que eu estou ali naquele momento. E a comunicação normativa, ela é muito importante, porque ali eu vou deixar claro com os meus colaboradores o que eu preciso, o que eu quero, o que eu busco. Eles darão a ciência, evita uma série de dores de cabeça, de diz que me disse, telefone sem fio, porque o que eu falo você entende de um jeito, passa de outro, que vai passar do outro. No final, ninguém se entende e não é o que nós queremos também. Não é o que nós queremos, e aqui a Aline está trazendo um ponto de atenção importante para você, empreendedor, para você, empreendedora. A comunicação escrita formalizada, ela preconiza um estudo de processos e procedimentos. Então, quando a gente estuda o nosso negócio, estuda as operações, as atividades, a gente vai começando a depurar, né, a decodificar todos os passos que têm que ser dados, e isso passa a ser normatizado, para que a gente possa garantir um padrão de qualidade, de excelência. Então, isso se transforma no que a gente costuma chamar de manuais. Os manuais operacionais, os manuais de interação ao cliente, os manuais de uso de ferramentas digitais, por exemplo. Então, tudo isso transformado em manuais, fazendo por escrito, garante que a informação seja transmitida e percebida por todos da nossa equipe de maneira igualitária. Sim, isso. Os contratos, né? Eles são exatamente isso. Excelente exemplo. Eu falo o que eu estou te oferecendo e você dá a sua ciência. Eu estou assinando. Para isso existem os contratos, que nada mais é do que a comunicação escrita. Perfeito. E formalizada. Formalizada. E quanto a visual? Como que a gente faz com isso? A visual, ela é, né? A gente entra num lugar. O que eu encontro, né? É a primeira impressão, é a que fica. Então, essa estrutura, a forma como você posiciona o seu estabelecimento, a sua vitrine, por exemplo. A vitrine, uniforme de funcionários. Minha equipe, ela possui uniforme? Qual é o estado desse uniforme? Não possui uniforme? Como que eles vão ao trabalho? Qual é o combinado, então? Tudo isso vai fazer eu querer voltar ou não. Né? A sujeira, tem sujeira? É um salão de beleza? Tá cheio de cabelo no chão? É um restaurante? Vi uma coisa estranha? Vai fazer com que eu volte ou não. Então, ela são os olhos. É o que a gente, primeiro, antes de abrirem a boca, antes de se apresentarem, eu vi. E aquilo vai fazer com que eu queira permanecer no local ou não. A voltar ou não. Olha, Aline, você está dando um grande gancho para a gente pautar aqui nos próximos episódios, falar com você, empreendedor, sobre o visual merchandising, que reúne todos esses atributos que você comentou aqui, fundamentais, do processo de apresentação e do processo visual que o seu escritório e que a sua empresa passa para o cliente, passa para o mercado. Então é fundamental, a gente vai ter essa oportunidade de discutir aqui nos próximos episódios. Agradeço muito essa dica. Olha aí, você que acompanha os canais da NTBA, faça o uso do e-mail da consultoria @nnasantos.com.br, mandando a sua pauta, sugerindo a sua pauta para que a gente possa trazer aqui nos episódios, né, da NTBA para discutir assuntos relevantes para você, empreendedor, para você, empreendedora. Agora eu te pergunto, Aline, como superar, né, esses desafios da comunicação, do cuidado, da forma como a gente transmite as informações? Exatamente, os desafios servem para ser superados, né? Eles vêm em todos os lugares e momentos. No caso da comunicação, deixei 4 pontos principais. Ter perguntas abertas, fazermos perguntas abertas. As perguntas que fogem do sim e do não, do quero e não quero, assim, do positivo e do negativo. Então, se a minha pergunta é com o cliente, né? O que aconteceu? Como podemos te ajudar melhor? Se a pergunta é com um colaborador, como você está se sentindo a respeito disso? Então, perguntas que façam refletir, os dois lados até, porque a comunicação é exatamente isso. Também praticar a escuta ativa, porque a gente fala muito de oralidade, né? Precisa aprender a ouvir também. E o que fazer com essa escuta, né? Com o que nós ouvimos? Agir em cima dela, né? Eu trabalho, eu tive uma
uma situação, me trouxeram um problema, eu vou trabalhar em cima desse problema, resolver com as pessoas. Então, a gente, exatamente isso, pratica a escuta ativa. Ser empático é colocar, eu saio do papel de emissor da mensagem e vou para o receptor. Como é que tá? Aí eu encontro aquela pessoa assim, me ouvindo. Ele pode não estar interessado, mas será que eu estou me comunicando bem? Será que eu estou sendo um bom emissor da minha mensagem? Porque quem está falando pode não estar sendo um bom emissor. Então, rever, ter essa consciência de rever como está passando o que precisa. Manter a transparência e objetividade, que é o principal em todas as formas de comunicação. Adequação, clareza e objetividade. Ufa! Como foi bom conversar e se comunicar nesse episódio de hoje da NTBA. Agradeço muito a sua presença, Aline, pelas suas informações, pelo seu conteúdo. Você já fica aqui, obviamente, convidada e intimada a participar dos próximos episódios. Agradecemos muito a contribuição que você nos trouxe para falar sobre visual merchandising e vejo você num próximo episódio. Muito obrigada. Bom, meu empreendedor, minha empreendedora, chegamos ao final de mais um episódio do canal da NTBA, National Tourism and Business Academy, com oferecimento de Construtora Miramar. São 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam ter o seu cantinho para relaxar, para viver com tranquilidade, para você relaxar e se equilibrar depois de uma rotina árdua de trabalho. Com apoio também de NNA Consultoria, que faz o acompanhamento, a NNA Santos Consultoria e Projetos faz o acompanhamento do seu espírito empreendedor, formatando o seu plano de negócio, acompanhando você nessa jornada empreendedora. E também com o apoio de Now Business Solution, que faz a gestão financeira, tributária, fiscal, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar a sua energia e a sua atenção em realizar bons negócios e fazer o seu empreendimento prosperar. Nos vemos no próximo episódio da NTBA. Tchau!